Eu gostaria de trazer aqui uma pequena síntese do Evangelho segundo João. Em cada um dos capítulos, gostaria de estar fazendo referência àqueles eventos que mais se destacaram em cada um dos capítulos. O João, ao contrário de Mateus, Marcos e Lucas, ele enfatizou a divindade de Cristo. Por isso que nós vamos ver no capítulo 1, versículo 1 e no versículo 14, o João fazendo a seguinte afirmação: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E vai falar que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e que o verbo se humanizou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o João enfatiza a divindade de Cristo, o verbo pré-existente. E Mateus escreve no primeiro momento para os judeus, apresentando Jesus como rei dos judeus. Marcos, no primeiro momento, escreve para os romanos, apresentando Jesus como o servo. E Lucas escreve para os gregos, apresentando Jesus como filho do homem. O Mateus, ele usa a expressão reino dos céus em vez de reino de Deus, porque havia uma preocupação por parte dos judeus de não estar repetindo o nome de Deus para não incorrerem no pecado de estarem pronunciando o nome de Deus em vão, advertência feita no Decálogo. Mas a frase reino de Deus, reino dos céus, trata-se da mesma coisa. O Marcos, ele escreve aos Romanos e apresenta Jesus como servo, daí ele vai usar por cerca de quase 40 vezes a palavra imediatamente, ou logo, 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 enfatizando o soldado proativo que era Jesus, dinâmico, né, e enérgico. No caso do Lucas, ele repetiu por várias vezes a palavra filho do homem, porque os gregos não tinham o menor interesse de conhecer a respeito de mais um deus, uma vez que, segundo a história, havia mais deuses do que habitantes na Grécia. E o Lucas fez questão de enfatizar o aspecto antropológico de Jesus Cristo. João apresenta, portanto, ele como sendo Deus. O capítulo 1 fala sobre o verbo, mas tem mais eventos ainda no capítulo 1, mas o assunto principal é a pré-existência do Cristo. Capítulo 2, primeiro milagre em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, e ali Jesus foi convidado, junto com sua mãe Maria, seus irmãos e seus discípulos. Temos a distinção ali dos grupos, no capítulo 2, versículo 12. E ali aconteceu o primeiro milagre. É importante levarmos em consideração que o João enfatizou 7 grandes e importantes milagres no seu evangelho. Capítulo 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, era o integrante do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, era um mestre em Israel, e foi ter com Jesus de noite e queria saber sobre a necessidade Na verdade, ele foi levar um elogio até Jesus, e afirmando que ninguém podia ser assim um homem comum para fazer o que ele fazia. E Jesus não perdeu tempo e já falou sobre o novo nascimento, dizendo que se ele não nascesse de novo, ele não podia ver e nem entrar no reino de Deus. No capítulo 4, Jesus tem a conversa com a mulher samaritana, quando ela vem pegar água por volta de meio-dia, numa região lá, onde havia o poço de Jacó, e Jesus falou sobre a água da vida. Ela ficou impactada, Jesus revelou alguns fatos a ela. Ela foi até Samaria e trouxe praticamente a cidade inteira aos pés de Jesus, porque reconheceu que de fato Jesus era o Cristo, era o enviado de Deus. No capítulo 5, nós temos ali o milagre em que um homem há 38 anos esperava as águas de um poço se movimentarem, segundo a tradição, aquela primeira pessoa que descesse as águas, logo após aquele movimento, que seria curado de quaisquer enfermidades. E aquele moço estava há 38 anos, aquele homem esperando
essa oportunidade, mas não conseguiu. Mas felizmente que não conseguiu, porque Jesus chegou ali, porque nunca é tarde, né? Enquanto a vida é esperança, e disse: pega a tua esteira e vai embora, porque tu estás curado, etc. Depois Jesus encontrou no templo e disse: olha, não peques mais para que não te suceda as coisas piores. Enfim, então nós vamos ao capítulo 6. Jesus vai falar sobre a multiplicação dos pães e se apresenta também como pão vivo que desceu dos céus. 7, ele vai a uma festa em Jerusalém chamada dos tabernáculos. Ao final daquela festa, o último dia, ele se coloca de pé e faz aquela declaração em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, segundo a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior. E ele falava a respeito do Espírito Santo que haveria de ser dado, que até então ele não teria sido morto ainda, nem ressuscitado para entregar o seu Espírito àqueles que viessem a crer. Capítulo 8 tem aquele fato envolvendo a mulher adúltera, e Jesus escrevia no chão, e depois, no desenrolar daquele fato, aqueles religiosos foram embora, do mais velho ao mais novo, e Jesus perguntou para ela: cadê os teus acusadores? Ela respondeu: foram embora. Jesus falou: eu também não te condeno, vai, não peques mais. E lembrando que não pecar mais implica em não pecar de forma dolosa, arbitrária, de livre vontade. Mas pecar acidentalmente, todos nós pecamos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença, e os religiosos vão ficarem um tanto quanto inquietos, vão procurar os pais dele, do cego, para saber se realmente ele era cego e era filho daquele casal, e os pais afirmam que ele era cego. Nós não temos dúvida que é nosso filho também não temos dúvida. Agora, quanto a quem curou ele, realizou esse milagre, vocês vão ter com ele e perguntem, porque ele já é de maior de idade. Ele já é de maior de idade. E depois de tanta insistência com aquele cego, chegou uma hora que aquele cego ficou quase que aborrecido, entre aspas, e disse: uma coisa eu sei, que eu era cego e agora estou vendo. Capítulo 10, Jesus se apresenta como uma porta das ovelhas, como um bom pastor. No 11, nós temos um milagre da ressurreição de Lázaro. No 12, Jesus está mais uma vez ali em Jerusalém. Ali ele é ungido como um ato profético para o seu sepultamento. Capítulo 13, ele lava os pés dos seus discípulos. Tem um momento ali de ceia, e Jesus ali ensina sobre o mais importante mandamento, que é o amor. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e assim todos saberão que sois verdadeiramente os meus discípulos. No capítulo 14, 15, 16, vai falar sobre o Espírito Santo, o Consolador, que viria para ficar com os seus discípulos. Então são 3 capítulos que ele vai destacar para falar a respeito do Espírito Santo, como uma pessoa distinta do Pai e do Filho. No capítulo 17 é a chamada oração sacerdotal. No 18 ele é preso. No 19 ele é torturado e crucificado e morto. No 20 ele ressuscita, e no 21 ele dá as últimas instruções. Então aqui nós temos uma pequena síntese do Evangelho segundo João. Vale a pena ler, reler, porque se formos detalhar versículo por versículo, vamos ficar muitos meses aprendendo a respeito desta palavra maravilhosa. Ao final, no capítulo 21, o João vai falar que Jesus fez muitos milagres, mas não foram registrados, mas os que foram registrados ali foram escritos para que os discípulos viessem a crer que Jesus Cristo de fato era o Filho de Deus, o Verbo preexistente, o Filho eterno de Deus, o Salvador, o Deus humanizado. Se inscreve, compartilha e deixa o seu like. Se você não é inscrito, faz isso, porque estamos caminhando para 450 inscritos. Toda a glória seja dada a Jesus. Valério Pontes.